Estamos de volta com o programa Doc.com. Muito obrigado pela sua audiência aqui na TVE Ponta Grossa. Falamos agora a respeito de projetos, dois projetos aprovados na Câmara Municipal de Ponta Grossa na semana passada. Tais projetos autorizam a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa a fazer um financiamento junto a um órgão ligado à Caixa Econômica Federal, o Finisa. Esse órgão está aí em processo final de liberação de 55 milhões de reais para obras de pavimentação que vai englobar aí praticamente todas as regiões, todos os bairros de Ponta Grossa. Para falar mais a respeito desse assunto, nós conversamos agora com o secretário da pasta de Planejamento da Prefeitura de Ponta Grossa, o engenheiro Celso Santana. Boa noite, Celso. Boa noite, Eduardo. Agradeço o convite. Pois é, essa aprovação, essa autorização, né, Celso, que foi dada pela Câmara Municipal em dois projetos, um autoriza, o outro coloca num orçamento. O que falta agora para finalizar e ter esse dinheiro na conta da Prefeitura para iniciar as obras? Importante financiamento junto ao governo federal. Uma vitória histórica para Ponta Grossa. Um valor de 55 milhões de reais para pavimentação asfáltica. Tivemos todo o apoio da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Como você já disse, foi votado em duas sessões. Então estamos autorizados a dar o prosseguimento no financiamento de 55 milhões. Esses 55 milhões de pavimentação asfáltica vai atender a maioria dos bairros de Ponta Grossa que há necessidade da pavimentação asfáltica. Veja, Eduardo, avançamos muito, mas muito com relação à pavimentação asfáltica. O início do governo Marcelo Rangel era em torno de 50%, 51% de pavimentação asfáltica. Hoje já atingimos mais de 70%. Então avançamos bastante e avançaremos mais através desse financiamento do Finisa. É um órgão do governo federal que nos dá condições de fazer a pavimentação em todo o município de Ponta Grossa. E depois desse trâmite, então, Celso, na Câmara dos Projetos, agora falta só a liberação final aí da Secretaria do Tesouro Nacional, que avalia essa capacidade de endividamento do município, né, para poder autorizar. Já está aí, o município já ficou aí apto a contratar, desde que as certidões negativas, né, bom frisar isso, as certidões de dívidas históricas aí com precatórios e também com encargos aí dos funcionários públicos, ficou em condições de contratar esse montante. Você que está na Secretaria de Planejamento, o orçamento do município, ele é um tanto quanto engessado para obras de grande porte. Se não for através de financiamento, fica difícil fazer esse tipo de obra, Celso? Sem dúvida alguma, fica impossível de ser feito obras sem ter financiamento. Então, nosso orçamento é muito enxuto e o município necessita tanto do Estado quanto da Federação, do governo federal. Mas o Tesouro Nacional, esse caminhamento nosso do financiamento, junto ao Finisa, que é o órgão que representa, terá um prazo de 15 a 20 dias para a liberação. Entendo esta liberação do STN, nós imediatamente somos autorizados a fazer as licitações. Por ser um valor, valor alto, valor grande, acreditamos que faremos em vários lotes, né, porque a cidade ficará no canteiro de obras, porque 55 milhões de pavimentação, muito importante que façamos em vários lotes para que várias empresas também possam participar. E acreditamos que dentro de 40 a 50 dias, no máximo, nós tenhamos a possibilidade já de fazer as licitações, respeitando os editais, os prazos legais que a legislação exige. E você falou, e muito importante, hoje o município está religiosamente em dia com os seus antigos débitos, não só com relação ao INSS, ao Fundo de Garantia, mas os precatórios, né, que eram mais de 110 milhões aí de precatórios que o governo Marcelo Rangel conseguiu agora recentemente a fazer este acerto financeiro, para que o município tenha condições de pleitear, né, porque não adianta você ter ótimos projetos, excelentes projetos e você não tem as certidões. Acaba travando o andamento das licitações. Então nós temos todos os projetos,
há o dinheiro, né, disponível no governo federal e havia necessidade dessas certidões negativas para que fosse efetivado. A novidade aí após a aprovação dos projetos, o prefeito Marcelo Rangel até fez um vídeo no momento em que ele sancionava as leis, né, para mandar aí para a STN, inclusive com a sua presença de mais alguns secretários, e ele falando que vai ouvir a população através de audiências públicas para definir questões de onde ser aplicado, né, esses recursos. Até porque durante a aprovação na Câmara, né, foi unânime, todo mundo concorda, mas houve alguns questionamentos em relação a onde que vai ser aplicado. Agora com essas audiências fica mais fácil de entrar num consenso em relação a esses locais, Celso? Não tenha dúvida, o prefeito Marcelo Rangel, desde o início da sua gestão, é uma gestão democrática, que ouve as pessoas, ouve as comunidades, conversa muito com a Associação dos Moradores. E é extremamente importante que nós, da Secretaria de Planejamento e Infraestrutura, nós sabemos da necessidade dos locais onde há necessidade do asfalto. Mas a comunidade, os moradores da região, são os que realmente sabem a necessidade maior onde seja feita a pavimentação. E como o prefeito assim o disse, nós faremos essas audiências públicas, essas reuniões, serão diversas reuniões. O prefeito já colocou o seu gabinete à disposição para que as pessoas já possam reivindicar e nós, nessa discussão ampla, junto à comunidade de Ponta Grossa, vamos escolher as regiões, as áreas aonde serão aplicados esses investimentos. Pois é, a gente acompanhando a repercussão dessa notícia, principalmente nas redes sociais, através do nosso site, o doc.com, e nós compartilhamos, logicamente, nas redes sociais, o pessoal aí falando realmente, né, todo mundo tem mas olha lá minha rua, mas aquele caso, faz tempo que a gente... Logicamente que a Prefeitura deve monitorar isso, né, através da Secretaria, mas é importante ouvir. Às vezes a pessoa acha que sempre o nosso problema ele é o mais urgente, né, que tem que atender com maior emergência, mas nem sempre é assim. Às vezes tem lá um CMEI mais próximo, uma unidade básica de saúde, para melhorar aí também o trânsito de linhas de ônibus na cidade. Então tudo isso é levado em consideração. Sem dúvida alguma. Os recursos, né, já tem algumas regras para serem aplicados. E você bem salientou. Linhas de ônibus é a prioridade. Então, tanto o governo federal quanto o estadual, já no desenrolar do projeto básico, há necessidade que se faça primeiro as linhas de ônibus, bem como os índices de moradia, né? Você tem alguns índices para atender um maior número de pessoas. Então, todos esses índices são levados em conta para onde pode ser aplicado fazer a pavimentação asfáltica. Então, este financiamento junto ao governo federal, também essas regras serão obedecidas. Existe assim, Celso, uma previsão, logicamente que não exata, mas para conclusão dessas obras, início e conclusão? Essas obras, elas iniciarão agora, final de 2018 e com certeza no decorrer de 2019. São muitas obras, né? E as obras, algumas apresentam dificuldades maiores, né? Principalmente no que diz respeito às galerias de águas pluviais. Então, às vezes você consegue fazer uma quadra em 2, 3 dias e outra quadra demora 10, 15 dias. Então, há dificuldade na questão das galerias, bem como a região por conta da topografia, né? Ponta Grossa, como todos sabem, as ruas são bem acidentadas, né? Muito declive, muito aclive, então tudo isso prejudica o andamento das obras. E a questão climática também, que todos sabem que prejudica bastante. Mas acreditamos que no decorrer de 2019, todas essas obras estejam concluídas. Mas o início está previsto ainda para esse ano. Existe ainda, né, além desses 55 milhões, Celso, um aporte financeiro de aproximadamente 10 milhões que já está contratado junto ao governo do estado, já está inclusive com as obras licitadas,
Explica para a gente onde vão ser essas obras. Perfeito, são aproximadamente 10 milhões de reais junto ao SEDU, ao governo do estado do Paraná, da Rua do Rosário. Toda a restauração, a revitalização da Rua do Rosário, que partirá da Rua Balduino Tax até a Rua Catão Mão Claro. Esse será um investimento de aproximadamente 2 milhões de reais. Os projetos já estão prontos, aprovados, não só pela nossa equipe técnica da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, mas também com o Paraná Cidade de Curitiba. E a licitação já foi feita e também já tem o vencedor, então já tem a empresa vencedora. Estamos aguardando agora o andamento da montagem, da confecção do contrato, o qual já foi feito. Então, praticamente nessa semana, próxima semana, já estaremos assinando aí a ordem de serviço para que essas obras iniciem imediatamente, da Rua do Rosário. Temos também mais 8 milhões, que seria a terceira etapa da Carlos Cavalcante, que inicia-se ali próximo do Chafariz, Rua Tomazina, e vai até a Rua Leopoldo Frois. São mais 8 milhões de reais, que os projetos já estão prontos, toda a topografia feita, os projetos de galerias de águas pluviais, toda a acessibilidade necessária para Carlos Cavalcante já está pronto. Então nós já estaremos licitando nos próximos dias. Então, após a licitação, acreditamos o tempo digital de 30 a 40 dias, essa obra já terá uma empresa a qual será a que vai fazer a execução dos trabalhos da Carlos Cavalcante. Interessante essa revitalização porque é uma via muito utilizada, né? Você pegando o trecho da Carlos Cavalcante, da Balduino Tax, que é ali na esquina da Nicei, do Hotel Genevier, né? Até Catão Mão Claro, onde é o antigo Big, né? Aí você já emenda com a parte da Carlos Cavalcante que já foi revitalizada, que é até o Chafariz. Perfeito. Né? Aí você pega o Chafariz e vai até a Leopoldo Frois, que é lá na entrada onde vai para Sadia, né? No posto Santa Rita, né? Um pouco antes da rotatória lá do terminal. Ou seja, esse trajeto do povo, né, do pessoal que mora em Uvaranas, que é um dos bairros que mais cresce na cidade, vai ter esse benefício do asfalto. E eu tenho notado também algumas críticas, principalmente na Câmara Municipal, do que o pessoal chama do asfalto em cima do asfalto. Né? Poxa, por que não faz um lugar onde não tem? Mas é que chega no momento, Celso, e você pode falar mais a respeito disso, que o asfalto simplesmente, ou você faz novo, ou você vai ter que ficar fazendo tapa-buraco ali mensalmente. Né? Financeiramente, o custo-benefício não compensa. Exatamente, a matemática é essa, a conta é essa. A Carlos Cavalcante já há necessidade, de algum tempo atrás, de ser revitalizado. Então, esse investimento de 8 milhões de reais, sem sombra de dúvida, há necessidade técnica, financeira desse investimento, para dar condições da trafegabilidade da Carlos Cavalcante, que no momento ela está numa condição já deteriorada. É feito esta manutenção, como você bem salientou, do tapa-buraco. Mas essa operação tapa-buraco é uma operação emergencial. Obviamente, com asfalto novo, uma base, subbase nova, galerias novas, tudo isso, a durabilidade é muito maior, sem sombra de dúvida. E um investimento menor, comparando com a operação tapa-buraco. E é um processo também que envolve uma terceira etapa, digamos assim, não só da Carlos Cavalcante, que está na terceira etapa, mas uma terceira etapa que eu digo de vias principais da cidade que está recebendo recape asfáltico. Porque a Visconde de Toné já foi, né, feita a revitalização, Visconde de Mauá também, e agora a Carlos Cavalcante. Né? Fora algumas outras ruas no centro da cidade, mas de principais aí tráfego são essas. O restauro, né, esse recape asfáltico em ruas já pavimentadas é de extrema importância pelo que você falou agora há pouco, com relação a essa deterioração do asfalto. Então o restauro, essa recuperação nessas vias de acesso, nesses eixos importantes da cidade, deverão ser feitos também acompanhando aí todos os projetos para que possamos utilizar lá os 55 milhões de reais do financiamento do governo federal.
Tá certo, então, esta foi a conversa, o primeiro bloco aí da conversa com o secretário de Planejamento, Celso Santana, engenheiro Celso Santana, conversa com a gente. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta, queremos abordar ainda algumas outras importantes obras que estão aí dentro da pasta de planejamento, como o Lago de Olarias, também aí a revitalização do aeroporto aqui de Ponta Grossa. Então, um instante só, não saia daí. doc.com, você bem informado.